todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne seus amigos e vizinhos e dizem: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregadores de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-na ele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava e voltou estava e foi. Feche teus olhos. Ó Pai, Deus santo e justo, nós pedimos sua graça para que o Senhor possa nos conduzir à exatidão do texto, Senhor. Existem tantas coisas nesse texto, tantas lições que nós poderíamos tirar, mas eu creio, Senhor, que o Senhor nos dará bom termo essa noite. Eu te peço duas coisas, Senhor. Uma é que o Senhor possa inclinar os nossos corações. Precisamos do Senhor até para isso. Incline os nossos corações à exposição da Tua palavra. E enquanto a mesma estiver sendo pregada, que possamos nos submeter, Senhor. E outra, Senhor, é que o Senhor possa aquecer a nossa vida e que eu possa ser encontrado fiel à Tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante do capítulo 15 e normalmente nós costumamos fazer uma tricotomia no texto. Normalmente, quando a gente quer pregar a respeito de ovelha perdida, se usa o versículo 1 até o versículo 7 para falar deste assunto, que é muito bom, por sinal. Ou quando a gente quer falar de também mesma coisa perdida, mas agora não mais ovelha, mas uma moeda, utilizamos o versículo 8 ao versículo 10. Ou tantas mensagens que nós já pregamos sobre o versículo 11 até o versículo 32. A realidade, irmãos, é que quando nós fazemos isso, nesse texto especificamente, nós perdemos a amplitude do ensino daquilo que, de fato, o Senhor Jesus Cristo quis passar. Nós estamos diante de 3 parábolas. E antes que a gente adentre ao texto, a gente tem que entender o que é uma parábola. Nem todos nós conhecemos de fato o que é uma parábola. E quando você vai ler os evangelhos, você vai se deparar com dezenas e dezenas de parábolas do Senhor Jesus Cristo. Jesus pregou muito e falou muito por parábola. E há uma necessidade de nós compreendermos o que é uma parábola. Uma parábola é uma história baseada em fatos do cotidiano, com o objetivo de ilustrar ou aclarar uma verdade. Não necessariamente a história que se irá contar precisará ter acontecido. A questão é que essa história vem carregada de uma verdade, a qual o contador da parábola quer passar. A parábola tornará mais nítida, mais clara, a verdade central, o eixo central
daquilo que o contador da parábola quer passar. Um dos grandes erros e grandes equívocos que nós normalmente temos, principalmente os que se adentram à exposição e à pregação da palavra, é tentar dar atenção às minúcias das parábolas, quando às vezes elas não querem dizer absolutamente nada. Elas só estão ali para engrossar a história. O que de fato nós temos que nos preocupar é com a mensagem central. Essa nós não devemos perder o alvo. E quando a gente se preocupa muito com os detalhes das parábolas, a gente perde o alvo. A gente perde a mensagem central. Então você acaba de compreender o que é uma parábola. Às vezes você está diante de uma delas e Jesus não está contando uma história real, viu? Jesus de repente está contando uma ilustração para trazer uma mensagem. E quando você estiver lendo a Bíblia, sua preocupação primária é saber que mensagem é essa. Qual a mensagem que está dentro da parábola? E é isso que a gente quer trazer para vocês essa noite. Antes de se interpretar uma parábola, deve-se fazer 2 tipos de pergunta. Primeiro, qual é o objetivo da história? Qual é a finalidade da história? Qual o objetivo que o contador da parábola está se propondo a chegar? Você, ao terminar de ler a parábola, terá que ter entendido esse objetivo. Senão, você não terá entendido absolutamente nada. Apenas leu por cima. Uma segunda pergunta é: qual a verdade espiritual está sendo ilustrada nesta parábola? Uma coisa é o objetivo a qual o contador da parábola se propõe a passar. Uma outra é qual a verdade espiritual, o eixo central que está sendo ilustrado nesta parábola. Vocês estão me entendendo, amém? O texto em tela, em questão, nos apresenta algumas coisas, e eu tenho 4 pontos hoje para trazer para vocês. O primeiro é os ouvintes desta parábola, o segundo é a parábola da ovelha perdida, o terceiro é a parábola da moeda perdida, e o quarto é a parábola dos 2 filhos perdidos. Vamos para o primeiro, quando Jesus está diante de uma situação e ele aproveita uma oportunidade para começar a dar um certo tipo de ensino. Veja quais são os personagens que estão como pano de fundo dessa história, dessas 3 parábolas. Elas são contadas, irmãos, consequentemente. Elas não são cortadas. Essas 3 parábolas querem dizer a mesma coisa. Não dizem coisas diferentes. Elas querem dizer a mesma coisa. Elas têm uma continuação lógica, a qual o Senhor Jesus Cristo, quando estava contando, quis trazer essa verdade para eles. Mas primeiro, a gente tem que se ater aos personagens dessa parábola. Não da história, mas aqueles que estavam ouvindo. Quem eram os ouvintes da parábola do Senhor Jesus? Vamos ver quem era. Primeiro, Lucas descreve uma classe de pessoas chamadas o quê, irmãos? Publicanos. Veja que tem aí na parte A desse versículo, do próprio versículo 1 do capítulo 15, Lucas define uma classe de pessoas chamada publicanos. E a gente tem que se fazer a pergunta: quem eram os publicanos? Quem era esse tipo de pessoa? O que eles faziam? Qual era o ofício deles? Por que normalmente essa classe de pessoas está inserida nos evangelhos? E por que normalmente quando alguém insere eles na história, não fala bem deles, fala mal deles? Por quê? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas impostas pelos dominadores romanos para arrecadar impostos. Ou seja,
Roma, o império, conquistava uma cidade específica e, ao conquistar essa cidade, obrigava essa cidade a pagar impostos para o império. E então Roma contratava um indivíduo do próprio lugar, da própria cidade, para ser encarregado de fazer essa cobrança desses impostos. Esse era o publicano. E por que ele é visto de uma forma tão má? Para um judeu, irmãos, um publicano era um traidor da sua própria pátria. Era um indivíduo que havia simplesmente deixado para trás os seus irmãos, os seus colegas, a sua fé, o seu Deus, em benefício de se juntar a Roma. Era um verdadeiro traidor. Os mesmos eram odiados pelos trabalhos que eles faziam, porque eles cobravam impostos aos judeus. Uma outra coisa que se deve entender é que normalmente os publicanos aproveitavam a oportunidade para cobrar além daquilo que Roma pedia. Cobrar além daquilo que Roma requeria. Por isso os publicanos normalmente eram ricos, eram abastados. Você vê quando a Bíblia vai falar de Zaqueu, Zaqueu consegue ajuntar uma riqueza muito grande. Consequência de quê? Furto. Ele mesmo disse, eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Normalmente, o publicano era um indivíduo moralmente baixo. Era um indivíduo que era visto como uma pessoa má, que estava aquém dos seus próprios irmãos. Uma pessoa de má reputação. Normalmente, quando essa palavra publicano aparece nos textos da Bíblia, ela não aparece trazendo a outra palavra pecadores. Porque quando se fala de publicano, já fala de pecador. Não há necessidade de dizer assim, publicanos e pecadores, a não ser que o autor queira introduzir uma outra classe de pessoas nesta reunião. Normalmente, não é isso que acontece. Normalmente, quando a história está trazendo um publicano, já se traz a ideia que aquele publicano é pecador. Mas aqui no texto nós encontramos uma outra classe de pessoas. Os publicanos e os pecadores. Vocês estão comigo? Os publicanos e os pecadores. Veja que Lucas divide. Veja que Lucas separa essas duas classes de pessoas. Os publicanos já eram pecadores e considerados como pessoas à margem da sociedade. Mas parece-nos que juntamente com os publicanos existiam outras pessoas. E quem eram essas outras pessoas? Eram as pessoas de má reputações. Pessoas que nem sequer tentavam viver de conformidade com as normas estabelecidas pelos rabinos. Eram pessoas que não respeitavam as leis. Eram as adúlteras, eram as prostitutas e todas as pessoas de má reputação. Veja que Lucas, propositadamente, coloca essas duas classes de pessoas dentro deste texto. É assim que ele começa essas 3 parábolas. Veja como que o texto vai se ampliando e a gente consegue ver mais classes de pessoas para ouvir Jesus. E quem são? Versículo 2. Mas os fariseus. Aí você tem que fazer outra pergunta. Bom, agora eu já sei quem são os publicanos e agora eu já sei quem são os pecadores. Eles já estão do lado de cá. São as pessoas à margem da sociedade. São as piores pessoas possíveis. Mas agora, Lucas, propositadamente, reúne aí uma outra classe de pessoas chamados fariseus. E você tem que fazer essa pergunta. Quem são os fariseus? E lhe respondo.
Os fariseus eram pessoas que gostavam de ser chamadas de santas. Pessoas que cumpriam, entre aspas, a lei. Pessoas que faziam um certo tipo de tradição para cumprir a lei. Além da lei, eles fizeram nada mais do que 613 artigos para tentar não quebrar a lei. São a tradição judaica. Eram os fariseus. Eram os indivíduos que normalmente, ao passar pela rua, toda e qualquer pessoa considerava como uma pessoa santa. Pessoa santa. Fazer um paralelo. Um pastor. Pessoa santa. Não? Mas Lucas, veja, publicano, pecadores, fariseus. Você está vendo aqui, parece que o cerco está armado, irmãos. A cena está armada. Você não imagina a situação que está Jesus no meio dessas pessoas. Publicanos, pecadores, fariseus, santos. Agora, o próprio Lucas coloca outras pessoas na cena. Quem é? Os mestres da lei. Aí você faz outra pergunta. Quem é os mestres da lei? Ou os escribas? Quem eram essas pessoas? Respondo a você. Eram as pessoas responsáveis para copiar a lei e responsável para interpretá-la. Se abrisse qualquer sinagoga em qualquer lugar, quem iria? Toda sinagoga deveria ter uma Torá para que fosse lido. A lei deveria ser lido na sinagoga. E quem era responsável para copiar o livro da lei? Os escribas. E eles tinham a capacidade, entre aspas, de interpretar a lei. Vejam aí. Publicanos, pecadores, fariseus e escribas. Aí eu vou dizer assim: prostituta, ladrão, pastor, teólogo. Gostou aí, irmãos? Prostituta, ladrão, pastor e teólogo. Estou desenhando para vocês e tentando trazer para vocês um pouco dessa mentalidade, certo? Essas eram as pessoas que estavam na cena e são as pessoas pelas quais as 3 parábolas serão o quê? Direcionadas. As 3 parábolas têm um alvo. As 3 parábolas têm um objetivo de alcançar quem? Essas 4 tipos de classe de pessoas. O que normalmente, na Bíblia aí, essas 2 pessoas que estão desse lado proferem a respeito de Jesus? Veja o desdenho, a crítica que eles fazem. Este homem, normalmente quando a gente fala, tal pessoa, é desdenhando, fazendo chacota com uma devida pessoa. Veja como os fariseus e como os publicanos se referiram a Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora vai iniciar. Eu trouxe vocês para o pano de fundo, agora eu vou contar a vocês a parábola. Vamos lá. Segunda parte da mensagem, porque a primeira era os ouvintes desta parábola, certo? Recapitulando. Publicanos, pecadores, fariseus, mestres da lei. Vamos trazer para nós? Prostitutas, ladrão, pastor e teólogo. Vamos lá, versículo 3. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Olha o alvo, olha o objetivo. Não perca o objetivo, porque senão você não vai entender. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas,
e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para onde, irmãos? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Esta é a parábola que Jesus conta. E aí a gente tem que procurar a mensagem central aí deste texto. Jesus está contando essas 3 parábolas com o fim de expor o terrível equívoco dos fariseus, dos seus companheiros, os escribas. Eles estavam equivocados em criticar Jesus por estar comendo com as prostitutas e com os pecadores, ou com os publicanos e com as prostitutas. Jesus vai começar a dizer assim: olhe, contarei para vocês uma parábola. Qual de vocês, que tendo 100 ovelhas, e uma delas se extravia, uma delas se perde, qual de vocês não deixará as 99 e sairá à procura da ovelha e encontrará ela, aonde quer que ela esteja? E ao encontrar, alegremente ele a põe no ombro e caminha de volta para casa. E ao chegar em casa, sua expressão, sua atitude não é outra a não ser convidar os seus vizinhos e dizer: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a ovelha perdida. Essa é a parábola, é a história que Jesus conta. Uma história de uma ovelha que se perdeu. E por que Jesus conta isso? Essas 3 parábolas têm alguma coisa a ver com desviado, irmãos? Normalmente a gente costuma achar que tem, mas não tem. Se a gente quer pregar a respeito de alguém que sai da igreja, procure-se outro texto, mas não esse. Jesus está claro, aqui está bastante claro. De que Jesus está falando? Uma outra vez, quando Jesus prega para Zaqueu, e quando Zaqueu arrepende-se do seu pecado, o que Jesus diz? Pois o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o que se havia e quando que se perdeu. Essa é a pergunta que tem que fazer. Quando que essa ovelha se perdeu? Quando que a humanidade se extraviou? Quando? Aonde foi? A Bíblia tem explicação para isso? Sim. A Bíblia nos conta que Deus cria o homem para o seu louvor, para a sua glória, dar ao homem as prerrogativas de ser um certo tipo de profeta, sacerdote e rei no tabernáculo do Senhor no jardim. O homem, Adão, representaria o que, irmãos? Toda a sua descendência. Todos nós, segundo Paulo, estávamos sendo representados em Adão. Se Adão peca, nós pecamos. Se Adão é aprovado, nós somos aprovados. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que ali no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, acontece a pior tragédia da humanidade. Não existe nenhuma história pior do que a história de Gênesis 3. É a saída da humanidade de um estado de perfeição, de um estado de santidade. É a saída de um estado onde o homem encontrava-se com Deus, onde o homem estava no jardim de Deus, desfrutando da presença de Deus, onde na viração do dia, toda essa glória tomava uma forma física e vinha bater papo com Adão. Que coisa tremenda! Nenhum de nós
experimentamos a presença de Deus como um dia um homem experimentou. Só se você é louco. Se você disser que experimenta, você é louco. Eu nunca vi Deus. Você já viu? Adão via. Deus tomava uma forma e aparecia no jardim. E a Bíblia diz que a voz de Deus retumbava no jardim. E a voz de Deus acalentava o coração de Adão. Era prazeroso para Adão ouvir a Deus. E na viração do dia, Deus conversava com Adão. E Adão conversava com Deus. Mas Gênesis 3 entra. Pior história possível. Gênesis 3 entra, irmãos. E o que acontece em Gênesis 3? A ovelha se perde. Jesus está falando exatamente disso. A ovelha que se extraviou. A ovelha que se perdeu. A humanidade que agora está atolada nos seus delitos e nos seus pecados. Que segundo Romanos capítulo 3 e versículo 10, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram. Todos os homens que nascem neste mundo, nascem desviados, nascem distante de Deus. Mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Jesus está contando a história da humanidade. A história de Gênesis 3. A ovelha que antes pertencia ao seu dono e que de repente ela se encontra em uma situação que se perdeu, que se extraviou, que foi embora. Mas, irmãos, a coisa mais impressionante que existe ainda nessa parábola é que aqui existe um pastor. E o que o pastor faz? Veja qual é a mensagem. Quem são os seres humanos? Desviados, extraviados. Veja qual a mensagem do texto quando Jesus Cristo diz: o pastor rapidamente deixa as 99 no aprisco e sai à procura da sua única ovelha que se extraviou, que foi embora. E é interessante que o texto diz, irmãos, assim: e vai atrás da ovelha perdida nos campos, nos outeiros. Mateus capítulo 18 vai falar sobre isso. E o texto diz: a ovelha está perdida. E enquanto o pastor não a encontra, ele não volta para casa, ele não retorna para o lar. Essa palavra até traz uma conotação de que o pastor procurou, até que achou. Vão comigo. Para os escribas, para os fariseus, ouvir isso era mamão com mel. Considerar os publicanos, considerar as prostitutas como ovelhas perdidas era absolutamente normal para eles. Mas eles não. Eles se incutiram na imagem de que estão perdidos. Não. Quantas vezes eles disseram para Jesus: nós não somos escravos. Nós temos um pai, Abraão. Os fariseus, os escribas, jamais conseguiriam se encaixar nas ovelhas perdidas. Mas Jesus tem um alvo. E qual é o alvo? Os pecadores, os publicanos, os fariseus e os escribas. Jesus tem um alvo. E Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Para dizer que o homem se extraviou. Para dizer que o homem está perdido. Porém, apesar de que o homem está perdido, Deus sempre foi aquele que foi descrito no Antigo Testamento como o pastor das ovelhas. Se não, Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu e nada a mim. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 11. Isaías 40,
versículo 11. Olha só como Deus se apresenta. Como pastor, ele cuida de seu, com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Agora abre sua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 34, versículo 15 ao 16. Ezequiel 34, 15 ao 16. Ezequiel 34, 15 ao 16. Eu mesmo tomarei conta das minhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as e trarei de quem? Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu... Escute aí, mas a rebelde forte eu... Jesus está dizendo que vai destruir quem? Aqui ovelha tem conotação boa ou má? Umas tem boa, outras tem? Jesus está dizendo, preste atenção que eu quero lhe levar para lá. O texto aqui está dizendo que as ovelhas feridas, o que Cristo vai fazer é enfaixá-las. As ovelhas que estão desgarradas, Cristo vai trazê-las de volta. Cristo vai procurá-las e vai encontrá-las e trazê-las de volta para o aprisco. Mas as ovelhas rebeldes, ele vai destruir. Então daí dá para se trazer uma conotação de que nem sempre a palavra ovelha tem uma conotação dos salvos. Às vezes tem conotação dos perdidos. E eu quero trazer você para lá. Bom? Nesses dois versículos, 3, Salmo 23, Isaías 40 e Ezequiel 34, nós encontramos a menção, e vários outros textos da Bíblia, Deus se apresentando como um pastor. Por que isso é importante? Porque os fariseus e os escribas, eles eram profundos conhecedores das Escrituras. E eles deveriam ter reconhecido o que Jesus estava dizendo. Porque o que Jesus a parábola que Jesus está contando, tem paralelo com o Antigo Testamento. Jesus está dizendo, olhe, o pastor, ele não abandona as suas ovelhas. Por mais que ela esteja perdida, a promessa que foi dada lá no Antigo Testamento é que o pastor iria à procura das suas ovelhas. E se elas estivessem feridas, ele iria enfaixá-la e trazê-la de volta. Nesse texto, Jesus está se apresentando como quem? Um pastor que não abandona suas ovelhas. Uma pergunta que não quer calar, que normalmente a gente interpreta de uma forma equivocada, é: quem eram as 99? Eu vou responder no final da mensagem, tá bom? Quem eram as 99? Vamos comigo? Retorne aí. Retorne. Quais são as pessoas para quem Jesus está falando? Publicano, prostitutas, fariseus e escribas. São os alvos da parábola de Jesus. São os alvos. Jesus quer alcançá-los. Jesus quer dar uma mensagem para eles. Uma ovelha está perdida. Algumas estão julgando que estão achadas. Mas vamos para o versículo 8. Terminar, eu vou mostrar para vocês a comparação das parábolas. Veja. O qual continua, Jesus continua na mesma tônica, contando parábola por cima de parábola. Falando com as mesmas pessoas. As pessoas não mudam. Versículo 8. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz o quê? Alegrem-se comigo. Por quê? Porque eu encontrei minha moeda perdida.
Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se... Qual é a semelhança dessas duas palavras? Primeiro é que os personagens a qual ela está sendo direcionada são os mesmos. Outra coisa que também é semelhante, tanto a ovelha está perdida, como a moeda também está perdida. Semelhança entre as duas parábolas, a qual o Senhor Jesus Cristo quer trazer uma ideia. A moeda de prata, aqui mencionada como denário romano, equivalia ao salário de um dia para o trabalho comum. É possível que a mulher tenha posto as 10 dracmas em uma corrente em volta de seu pescoço. A corrente poderia ter quebrado-se. E uma das moedas, que eram 10, em volta ao seu pescoço, perdeu-se. E o que a mulher faz? Deixa a moeda para lá? Não. O texto nos diz que a mulher acende uma candeia. Por quê? Porque a casa é escura. A casa normalmente pobre de um judeu, normalmente ela não tinha janelas, e se tinha, era uma janela muito pequena, e todo o espaço era absolutamente escuro. Por essa razão, a mulher acende uma candeia para que ela enxergue. E então a Bíblia nos conta que ela varre, até que ela encontra sua moeda que se perdeu. Veja as semelhanças entre as duas parábolas. Um é um pastor que procura nos montes, outeiros, desertos, à procura de sua ovelha, e enquanto não acha, não retorna para casa. Uma outra é uma mulher que perde sua moeda, e ela não fica alegre porque perde, mas ela acende uma candeia, varre, até que ela encontra. E veja a semelhança, que quando o pastor encontra sua ovelha, quando ele chega em casa, ele fica triste. Não, ele faz uma festa. E a mulher, quando encontra a moeda, ela fica triste? Ela faz uma festa. Preste atenção onde Jesus está querendo chegar. A moeda perdeu-se, a semelhança lá da ovelha. Para os escribas e fariseus, era fácil ver os publicanos e pecadores como ovelhas perdidas e como moedas perdidas. Porém, essas imagens não se aplicam a eles, porque eles não se acham perdidos. Mas já está chegando a hora deles. Jesus vai continuar a história. Porque até então, quem analisa superficialmente essas duas parábolas, rapidamente dirá que Jesus está falando para os pecadores, para os publicanos. Se Jesus tivesse terminado aqui, os fariseus e publicanos sairiam daquela reunião, talvez cantando vitória, porque eles reconheciam que os publicanos, que os pecadores eram realmente perdidos, eram a ralé da sociedade. E por isso que Jesus não poderia ficar com ele. Mas pasmem vocês, irmãos, pasmem vocês. O que acontece aqui no texto é que Jesus continua. Vejamos, versículo 11. Jesus continuou. Veja que o versículo 11... Olhem para cá, por favor, antes de eu entrar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Essa palavrinha que está em cima, por exemplo, tem assim, né? Ó, a parábola da ovelha perdida. Não tem na sua Bíblia? Isso aí não é inerrante, viu? Isso aí não está no texto original. Isso aí foi colocado pelo redator. Quando foi traduzir a Bíblia, ele colocou isso aí para fazer uma divisão lógica, para que nós, ao lermos, pudéssemos nos situar onde nós estivéssemos. Mas isso aí não é Bíblia. Isso aí não é inspirado. No texto original não tem versículos, não tem capítulos. Começa de cima para baixo e tome texto. Sem divisão,
nenhuma. E é interessante analisar o versículo 11 para ver que há continuidade entre o versículo 11 e os versículos anteriores. Veja, Jesus continuou. E ele continua como? Agora ele vai chegar nos fariseus. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero que a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregadores de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. E vamos o quê? Vamos o quê? Isso é essa aí. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava morto e foi voltado à vida. E a segunda parte é estava. Vocês estão comigo? A ovelha estava. A moeda estava. E o filho estava. Vão comigo aí. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava e foi. Vamos já chegar à conclusão. Vocês estão percebendo que eu não estou esmiuçando cada partícula do texto. Eu estou querendo trazer para vocês a mensagem central dessas 3 parábolas. Preste atenção que quando Jesus começa a parábola da ovelha perdida, Jesus foca não na ovelha. Jesus foca em quem? No pastor. O foco da ovelha perdida não é a ovelha. O foco é o pastor. É o trabalho que o pastor tem para encontrá-la. Ela se perde, ela se desgarra. E o texto se preocupa em mostrar a dificuldade, o trabalho que o pastor tem para encontrá-la. E o pastor encontra, traz ela para casa, festeja e termina a história. O texto da parábola da ovelha perdida não se preocupa em falar das reações da ovelha. Da mesma forma, nós encontramos a parábola da moeda perdida. É um objeto inanimado. E quando Jesus conta essa parábola, não diz: a moeda se alegrou. O foco não está na moeda. O foco está em quem? Na mulher, que acende uma lâmpada, porque está tudo escuro.
Varre a casa, procura tudo, e então encontra a moeda. Mas nesta parábola, Jesus vai começar a mostrar reações de alguém que se encontra realmente com Cristo. Nessa parábola existe uma verdade que se encaixa às outras que está sendo dita. Qual é a outra verdade que está sendo dita? O homem está perdido. Deus sempre está à procura. O homem está se distanciando de Deus. E Deus sempre está ao encalço dos homens. Essas são as duas mensagens das duas parábolas. Mas aqui na parábola do Deus pródigo, é Deus que despeja graça a quem não merece. Não é o filho não tem nada para desbanjar. Mas eu não quero me ater a isso. O que eu quero mostrar para vocês é que o filho mais novo vai embora. Pega aquilo que o pai tem, vai embora. E o texto diz que ele vai para uma terra muito distante e gasta e esbanja tudo aquilo que não é dele, aquilo que é do pai. E existe uma outra figura, um filho mais velho, que fica debaixo de jugo, debaixo da escravidão, cumprindo lei, não sentindo absolutamente alegria com absolutamente nada. Essa é a história de dois filhos perdidos dentro de uma mesma casa. A gente tenta focar a nossa atenção naquele que correu e foi embora, enquanto dentro da casa tem um indivíduo perdido. Jesus está falando de quem, irmãos? Quem eram os personagens dessa história? Publicanos, ladrões, prostitutas, fariseus e escribas. Quem era o filho mais novo? Vocês me respondem? Quem era o filho mais novo? Quem era? Os pecadores, o ladrão, a prostituta. Quem era o filho mais velho? Os fariseus, os escribas. O alvo está sendo alcançado. E quando Jesus termina essa parábola, aqui sim, os fariseus e os escribas percebem que Jesus está falando dele. Que Jesus está dizendo, ó, vocês estão debaixo de uma religiosidade que não agrada a Deus. Tanto vocês, como os publicanos e pecadores, todos vocês estão perdidos. Todos vocês estão distanciados. Todos vocês estão longe. Aí eu faço e retorno a mesma pergunta. Quem eram as 99, irmãos? Quem eram as 99? É isso. Vocês acabaram de entender a parábola. Mas normalmente a gente diz que as 99 eram os que o filho que ficou na casa do pai era nós, e que aquele que se dizia da igreja é o filho mais novo. Você está dizendo que você é o fariseu e o escriba. Que a mensagem quer dizer. E eu encerro se dizendo isso para você. Aplicando isso. O homem perdeu-se. O homem se extraviou. O homem se distanciou. Foi embora. A Bíblia diz que ele está fugindo de Deus. Porém, esse mesmo Deus, a qual sente-se como alguém que está sendo rejeitado, não rejeita o homem. Esse mesmo Deus, desde o Éden, está à procura das suas ovelhas. Esse mesmo Deus, que foi rejeitado no Éden, que foi criticado no Éden, esse mesmo Deus estará no encalço das suas ovelhas. E como eu disse hoje na escola bíblica dominical, ele é semelhante a um cão celestial, a um encalço das suas ovelhas. Ele nunca as deixa.
esse pastor que é Deus, sempre, sempre, sempre está à procura de suas ovelhas. E se tem algo, se tem uma promessa que a Bíblia nos diz, é que nenhuma das suas ovelhas perecerá. João capítulo 10 diz: as minhas ovelhas eu conheço, elas são minhas. Elas ouvirão a minha voz e elas virão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem as deu para mim, é maior do que tudo. Aí eu imagino, irmãos, quem é mais poderoso do que Deus? As ovelhas nada mais é do que presente do Pai ao Filho. O Pai, por amar tanto seu Filho, esse amor que é inexplicável, que é infinito, que é perfeito, não há padrão na nossa sociedade para a gente identificar esse amor, para a gente definir esse amor. Deus Pai ama tanto o Filho, e quem ama quer presentear. E Ele presenteou. Com o quê? Ovelhas. Imagina, irmãos. Essas ovelhas foram perdidas. Mas esse mesmo Deus que presenteou essas ovelhas se encarrega de trazê-las de volta. A própria Sagradas Escrituras diz que é Deus quem as atrai, que é Deus quem as chama, que traz elas de volta, que vai ao seu encalço. E a Bíblia vai nos dizer que na consumação de tudo, Deus Filho pega o seu presente e devolverá para quem? Para Deus Pai. Imagina, irmãos, isso aí? Deus Pai dar ao Deus Filho. E Deus Filho olha para Deus Pai e diz assim: eu te amo tanto. Toma um presente para tu. Aí Deus Pai diz assim: eu também te amo tanto. Toma de volta para tu. Aí Deus Filho diz: eu te amo tanto. Toma de volta para tu de novo. E assim nós estamos, entre a mão de Deus Pai e a mão de Deus Filho. Eu não sei se você entende isso. Quem nos tirará da mão dele? Quem? Quem, irmãos? Quem vai ter condição de arrebatar esse presente de Deus Pai para Deus Filho? Quem? Ninguém. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem qualquer outra criatura é capaz de tirar esse presente de Deus Pai a Deus Filho. Ele mesmo se encarrega. O texto sagrado diz que ele começou a boa obra e ele termina. Esse Deus que foi rejeitado estará ao encalço de suas ovelhas. Não as deixa de jeito nenhum. Não as deixa, não as abandona. E uma hora ela escuta a voz do seu pastor. E uma hora ela vem de volta. Todos nós, cada um de nós que estamos aqui, escute, cada um de nós que estamos aqui, estávamos perdidos, estávamos desgarrados. Abra sua Bíblia em Isaías 53, por favor. Isaías 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio, rejeitou o Senhor. Porém, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor o quê? Esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá suas ovelhas. Ele verá suas ovelhas, sua prole. E prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes. Por quê? Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelas transgressões deles ele intercedeu. Estávamos desgarrados, estávamos perdidos, estávamos debaixo da ira de Deus, mas o próprio pastor providencia para nós um substituto, um sacrifício, Jesus Cristo, a qual irá ser despejado sobre ele toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus, para que então o Espírito Santo pudesse aplicar a obra redentiva de Jesus Cristo nas suas ovelhas. A parábola do filho pródigo, além de ampliar a nossa visão, nos mostra também uma ideia de reação por parte do pecador. É Deus que se arrepende, irmãos? Não. Quem é que procura? Deus. Quem é que acha? Deus. Quem é que insiste? Deus. E depois que Deus acha, insiste, transforma e traz de volta, qual é a reação do indivíduo? Pai, pequei contra o céu. Pequei contra ti, Pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho, Pai. Mas, Pai, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Reação de quem foi regenerado, reação de quem foi encontrado, reação de quem foi trazido à vida. Não há contradição aqui. Não é o filho que acha o pai. A mensagem aqui, que o texto quer trazer, é de arrependimento por parte do pecador. Você ao ouvir essa mensagem, escute uma coisa. Jesus Cristo morreu por pecadores. Jesus Cristo morreu pelas suas ovelhas. Se você é ovelha de Cristo, escute a voz do seu pastor. Escute a voz do seu pastor. Ele que está no teu encalço desde o momento que você nasceu. Ele que nunca te deixou sem luz. Ele que sempre esteve perto de você. Ele que nunca lhe abandonou. E que sempre usou a sua consciência para lhe dizer que o lugar onde você convive não é o seu lugar. Seu lugar é diante da presença dele. Escute a voz dele. E ao escutar a voz dele, levante-se, arrependa-se, veja que de fato quem você é, volte-se para ele. Não se tenha como justo, como os fariseus e os escribas. Não haja como os fariseus, não haja como os escribas, não haja como as 99, que supostamente são justas. Todas estão perdidas e todas precisam ser achadas. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Se você entendeu o que foi pregado, venha para Cristo. Largue o mundo. Abandone o mundo. Largue tudo isso. A única razão pela qual você está sentindo tudo o que está sentindo e compreendendo tudo o que compreendeu é porque teu pastor te chamou. Larga o pecado. Larga a mentira. Larga as trevas
teus olhos foram abertos, tua mente foi inundada com a palavra de Deus. Larga o mundo, vem para Cristo, porque o teu lugar é estar com Ele. Feche seus olhos. Senhor, tua palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Nós estamos diante de 3 parábolas, Senhor, que nos revela a situação pecaminosa do homem desviado e distante do Senhor. Apesar disso, também nos revela um Deus gracioso, que sempre está à procura do homem e nunca volta estressado, deprimido, constrangido, frustrado. Ele sempre logra êxito. Ele sempre acha a sua ovelha. Com cordas do amor, ele laças, ele as abraça e ele as traz ao seu redil. Ele a enfaixa. O Senhor é aquele que nos cura, que nos limpa, que nos sara. E eu tenho certeza que a tua palavra está indo ao encontro de corações que estavam perdidos, mas que foram achados. De corações que estavam mortos, mas que foram vivificados. Ó Deus, que a reação de tuas ovelhas sejam de arrependimento. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.